Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h35. O que é que essa música aí tem a ver com Deus? O que, meu maninho? Boa tarde. Boa tarde, César Saqueto, campeão brasileiro de futebol. My Sweet Lord, Deus Doce Senhor, uma música religiosa escrita por Jorge Rezo. Mas tem uma coisa a mais. Atrás dele tem uma guitarra. Quem toca é Eric Clapton. E qual era o apelido de Eric Clapton nos anos 60 em Londres? Qual? God, Deus. E merecia o apelido. Fantástico. Tudo bem, Neumann? Tudo. Neumann. Boa tarde, Luiz Fernando Vassallo. Boa tarde, Vitor Reis, um homem das leis. É isso aí. Neumann, o ex-presidente Lula hoje publicou um artigo no jornal Folha de São Paulo que tem o título aí, Por que querem me condenar? E aí ele volta a fazer uma defesa, enfim, com a argumentação que pra gente é conhecida aqui, né, dizendo que é um perseguido político, essa coisa toda. Qual é a sua opinião? Bom, em primeiro lugar, o Lula é uma personagem importante na política brasileira, muito importante. Tanto que eu estou comentando aqui um artigo dele, publicado num jornal concorrente. Quer dizer que é uma coisa que até deixa dúvidas éticas. Você comenta um texto que foi publicado num jornal que concorre com o Estado de São Paulo, que é o dono da rádio, né? Mas eu vou comentar por que exatamente é um jornal importante. E o Lula é um político importante. Foi Lula que escreveu o artigo? Cadê o Rabugento? Cadê o outro? Quem escreveu o artigo nem foi o Lula, nem foram os ghostwriters normais dele. Esse artigo foi escrito por um advogado, né? Quer dizer, o meu neto de 2 anos lê esse artigo e resolve que isso aqui foi um advogado que escreveu. Isso é algum defeito? Não. Se eu também tivesse um advogado para escrever para mim, eu não ficava a manhã inteirinha, como eu fiquei hoje escrevendo um artigo para o Estadão, né? Agora, o que é que esse advogado destilou nesse artigo é o que nos interessa, porque é exatamente o meu dever, que é o dever de analisar, decupar as intenções e os projetos dos políticos que nos governaram, nos governam ou querem nos governar. Primeiro, eu chamo a atenção, eu vou pela ordem, né? E como dizem lá no Congresso, e depois eu voltarei a um meio do artigo, porque eu quero encerrar o comentário com uma informação que ele dá no começo do artigo, na primeira coluna, como se falava no meu tempo, no Diário da Borborema, em Campina Grande. Ele se refere a que ele é vítima de uma caçada judicial. O que é uma caçada judicial? Alguém sendo perseguido pela polícia, ou porque cometeu um crime e está foragido, ou porque é suspeito de um crime e está para ser preso. Ao ler o artigo, eu cheguei à conclusão de que o Lula tem todas as características, esse texto, de que o Lula está certo de que brevemente ele será preso. Ele será preso, Saqueto? Não sei. Ricardo Brant acabou de dizer a Camila Tulinski, não tem a menor ideia se o Lula vai ser preso ou não, e se vai ser preso pelo Sérgio Moro, até porque ele também responde a Maria Priscila Hernandes aqui em São Paulo, responde ao juiz Valisney Oliveira lá em Brasília. Então as chances dele ser preso são muitas na Justiça Estadual, na Justiça Federal em Brasília e em Curitiba. Ele é 3 vezes réu, ou seja, ele pode ser preso em qualquer um dos 3 processos, antes da condenação, se for uma prisão administrativa, depois da condenação, se a pena dele for prisão. Então ele sabe, ou ele pensa, ou ele foi informado de que ele pode ser preso. Eu não sei. O que eu sei é que ele sabe o que eu não sei. Ou seja, ele sabe. O que ele fez, ele sabe. Se o que ele fez o ameaça de prisão, isso eu já não posso dizer nada. O que eu posso dizer é o seguinte:
jamais me beneficiei de atos ilícitos. Bom, quanto a isso já fica complicado dele dizer no artigo, porque nos processos que correm já há muitos fatos comprovados de ilícitos. Então, o advogado deve estar sabendo o que está fazendo, mas a verdade é que o autor que assina o artigo está faltando com a verdade inteira. Ele está recorrendo a meias verdades e meias mentiras. Ele pode dizer, não, nada do que está ali é verdade. Aí, tudo bem. Quem tem que provar se é verdade ou não são os promotores, não é ele. O certo é que ele pode dizer que ele acha que nunca se beneficiou de atos ilícitos. Agora, se ele se beneficiou ou não, quem vai dizer isso aí é o processo jurídico. Não há fatos, mas convicções. Bom, aqui é o seguinte, ninguém disse essa frase. Essa frase foi inventada por perfis, robôs comprometidos com o discurso do Lula e do PT. Não houve nenhum procurador na entrevista aos quais foram atribuídas essa frase. Nenhum usou essa frase. Não temos provas, temos convicções. Não existe, isso é um produto de marketing e isso aqui sim uma mentira, porque ninguém a pronunciou. Foi uma montagem que foi feita a partir de coisas absolutamente diferentes. Eu não tenho tempo aqui para estar deculpando agora. Eu posso dizer que isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Ninguém disse, não há fatos, mais convicções, ou não há provas, mais convicções, dependendo da versão. A frase não foi dita por ninguém, portanto a frase ela foi dita pelo Lula. Ele é que está dizendo que não há fatos, mas nem provas, mas convicções, né? Essa frase ela tem sido dita e repetida inúmeras vezes por várias pessoas. Isso não lhe dá a natureza de verdadeira. O fato da pessoa repetir uma mentira minha não significa que eu esteja falando a verdade. Tá certo? E eu minto como qualquer outro ser humano, e o Lula também. E ele está aqui mentindo ou está citando mentira de outra pessoa, que talvez não tenha sido ele que tenha inventado essa fusão, né? Agora, fusão para mim é fusão de rock com jazz, por exemplo. Esse negócio de pegar duas frases diferentes e citar aí como se fosse uma só, aí já foge a minha análise de cronista político. Há 20 anos moro no mesmo apartamento em São Bernardo. Eu não posso contestar essa frase porque eu não sei há quantos anos o Lula mora no apartamento dele em São Bernardo. Eu sei que é um apartamento de luxo. Sei também que antes ele morava num apartamento do Roberto Teixeira, que é o advogado dele e é o sogro do advogado dele que aparece. Um rapaz com o cabelo colado no crânio com brilhantina. Eu me lembro da brilhantina Golostora. Hoje eu não posso imaginar que brilhantina ele usa. O rapaz não tem muita intimidade com a língua portuguesa, mas ele tem um cuidado danado com o cabelo. Cadê o... Bom, o que eu sei, aí eu sei mesmo, é o seguinte, que há 40 anos, ele pode morar 20 anos no apartamento, agora há 40 anos, ele disse que não me conhece, mas eu frequentava a casa dele numa vila operária, uma casa próxima de miserável, uma casa pobre, uma casa comum de uma vila operária em São Bernardo. Como ele teve um acúmulo de patrimônio para mudar para o apartamento de luxo onde ele mora, isso aí é um problema dele com o fisco e não sou eu que vou cobrar aqui. O que eu digo é o seguinte, o que já complica é que de frente ao apartamento dele, vizinho de porta, tem um apartamento que foi comprado por um primo do, abre aspas, pecuarista, fecha aspas, falido, sem aspas, José Carlos Bunlai. José Carlos Bunlai frequentava o Palácio do Planalto, segundo a reportagem da Veja, que fotografou, inclusive, o crachá, sem necessidade de bater em porta nem falar em secretário. Ele andava por onde quisesse. Agora ele está condenado, pedindo ao juiz para ir para casa porque está doente. Foi condenado porque pegou um dinheiro fraudulento e emprestou ao PT, segundo o processo em que ele foi condenado, para pagar um chantagista, o dono do jornal Diário do Grande ABC, que chama Ronan Maria Pinto, para ele não entregar o Lula, o Gilberto Carvalho e o Zé Disseu. Não é uma afirmação minha, isso está no processo. O processo está aí, em todas as reportagens a respeito do processo, etc. Aí já complica.
Um primo desse cara comprou esse apartamento e o apartamento ele usa para guardar coisas. Bom, é do lado da casa dele. Se eu pudesse, eu também morava. Eu moro num apartamento. Não tenho outro no meu andar, mas eu gostaria de morar num apartamento e ter outro para botar meus livros, etc. Né? Bom, hoje mesmo eu li logo cedo. O que é que eu leio logo cedo? A primeira coisa que eu faço, o que é que eu leio, Saqueto? O blog do Fausto Macedo. O blog do Fausto Macedo. O Vassalo acorda de manhã, nem acorda. Ele já está com o computador ligado no blog do Fausto Macedo. Ele dormindo ainda. Então, e o blog do Fausto Macedo dizia hoje cedo que o Bunlai está respondendo por ter pego um empréstimo do BNDES, que é um banco público, que empresta dinheiro com um crédito bastante favorável, de 101 milhões, quando a empresa que pegou isso, que é uma empresa dele chamada Usina São Fernando, estava falida. Desse processo também consta que o Bunlai andou pegando 500 milhões de reais no BNDES, nos governos do PT e sob a supervisão do professor, do economista Luciano Coutinho. Bom, isso aí são investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que o Lula, de uma forma mais civilizada do que ele tem feito normalmente, tem acusado de persegui-lo sem motivo, né? Bom, isso se tem motivo ou não, a polícia tem que explicar. Não vou ser eu. Bom, ele diz que ele fez palestras, já quando não era mais presidente, para empresas investigadas na Lava Jato. Apenas 5, segundo ele, mas muitas outras empresas pagaram palestras para ele. Eu também faço palestra, eu não cobro nem 1/1000 do que ele cobra. Mas eu tenho fotos, eu posso reunir, sei lá, 300 testemunhas que participaram de palestras minhas. Até agora eu não conheço nenhuma. Por exemplo, o efeito desse artigo poderia ser bem menor se os advogados do Lula localizassem uma dúzia de participantes dessas palestras que dessem depoimentos e que os que pagaram a palestra explicassem por que é que não a divulgaram. Tá certo que eu não sou famoso como o Lula, não sou importante como o Lula, mas eu faço o maior carnaval quando eu faço uma palestra, está no meu blog e tal. Como o Instituto Lula tem blog, o Lula tem uma pessoa, um perfil no Twitter, também poderia ter feito. Se ele não fez, por uma questão de modéstia e tal, cadê o Mantli? Cadê o Mantli? Aí já são outras coisas, né? O que é certo é o seguinte: por que o Instituto Lula não divulgou essas palestras? É um segredo, né? Um mistério que podia ter sido resolvido, né? Bom, o que é certo é que ele disse também que ele foi o que o PT, ele e a Dilma foram os que mais investiram contra a corrupção no país. Bom, o Jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem no fim de semana dizendo que 18 é 2 vezes 9, 3 vezes 6, 18 ex-ministros do Lula e da Dilma, ex-ministros dos governos do PT, 18, não foram 8, não foram 10, 18, estão enrolados na Lava Jato. 2 ex-fazenda, um deles, o Palocci, enrolado feio, o outro, Guido Mantega, acusado de ter cobrado, de ter achacado empresários no gabinete. 3 ex-planejamento, um deles, Paulo Bernardo, tomando dinheiro direto do cidadão pingado em olerites, todos os cidadãos que queriam fazer empréstimos consignados, né? 3 ex-Casa Civil, o Zé Disseu, o próprio Palocci e a Erenice, que está enrolada numa notícia hoje, hein? Procura lá no jornal que você vai achar o Zé Disseu e a Erenice enrolados numa denúncia que foi feita por um executivo da OSX do Eike Batista, dizendo que pagou propina para eles. Bom, o Lula disse que tem a consciência tranquila, tudo bem, e o reconhecimento do povo. Aí a gente tem uma certa dúvida, né? Por exemplo, tivemos uma eleição em São Paulo no dia 2 de outubro. O Lula apoiou o candidato Fernando Haddad. Qual foi o sucesso do Fernando Haddad que pode provar que o povo reconhece a grande importância do Lula, Sagueto? Como é que saiu o Haddad na eleição?
Ele foi derrotado em primeiro turno. Em primeiro turno. Ele não chegou ao segundo turno, tá certo? Em Recife, o candidato dele, João Paulo, o candidato tradicional dele, chegou ao segundo turno. O candidato que chegou em primeiro lugar, o Geraldo Júlio, né? Ele chegou com 49,2, 3, uma coisa assim, faltando 0,7 para chegar. Continua muito na frente. Qual é o sucesso? Qual é o reconhecimento do povo do Recife? A gratidão que o povo do Recife tem ao nosso querido articulista da Folha de São Paulo, né? Há muitos exemplos. Por exemplo, o PT teve candidato no Rio? Não teve, né? Não. Apoiou Jandira Fegali. Qual foi o sucesso da Jandira Fegali? Aliás, a Jandira Fegali recebeu apoio da Dilma. Saqueto, você leu o artigo? Você leu o artigo do Lula? Li. Você encontrou aí a palavra Dilma? Não, nenhum. Olha, a Dilma levou ao Brasil a maior crise da história. Foi o Lula quem a empurrou, com seu enorme prestígio à época, a elegeu. E cadê a Dilma no artigo? Ele não tinha que ter explicado. A Dilma foi impedida, empichada, sei lá o quê. A Dilma foi deposta pelo Congresso. E o Lula não pediu desculpa ao povo ou à Dilma por esse fato lamentável. Nem a citou como injustiçada também. Nem a citou como injustiçada. O que é que houve? Por que a Dilma foi excluída? Eu quero dizer que o PT não disputa em Belo Horizonte, não disputa em Porto Alegre, perdeu no primeiro turno em Salvador, uma surra homérica. E aí o Lula vem dizer o seguinte: eu sou o responsável, eu e o PT, o nosso projeto de político que está sendo atacado, é o responsável pela maior ascensão social de todos os tempos. Eu não sei se de todos os tempos houve uma grande ascensão social, os pobres começaram a andar de avião. Agora também houve uma política, né, de preço de avião que possibilitava isso. O preço de uma passagem de avião chegou a ser menor do que de uma passagem de ônibus, por exemplo, para Campina Grande, onde eu vou passar férias, né? Pois é, tudo bem. Agora, a questão toda é a seguinte: a maior ascensão social de todos os tempos se desmanchou, desmoronou. A Petrobras praticamente quebrou, não quebrou porque é estatal e nós bancamos. E o IBGE fez uma conta, que essa conta foi publicada antes do artigo do Lula. Quer dizer, publicar um artigo em que ele disse isso, dias depois do IBGE ter dito que há 16 milhões de desempregados e subocupados no Brasil. Eu recebo boletins periódicos da Fiesp falando na queda violenta da indústria paulista, que é um dos pontos altos do capitalismo brasileiro. A Petrobras quase quebrada, o Brasil praticamente quebrado. Onde estão as conquistas sociais às quais o Lula se refere no artigo? César Saqueto. Foram embora. José... Evaporaram, ou afundaram, derreteram, ou simplesmente sumiram no ar? César Saqueto. José Neumann e Pinto. 4, 3, 2, 1, Inter.